Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, parte 4. Bem-aventurados os aflitos. Neste vídeo nós estaremos vendo instruções dos espíritos, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Deve-se pôr um fim às provas do próximo? É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito do sofrimento em função dos outros. A melancolia. François de Geneve, Bordeaux. Sabeis por que uma certa tristeza se apodera às vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade, e no corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Mas ao ver que não consegue, cai em desânimo, e o corpo sofre uma influência com o enfraquecimento, o abatimento e uma espécie de indiferença que se apoderam de vós, e julgai-vos infelizes. Acreditai em mim, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Esses desejos a uma vida melhor são próprios do espírito de todos os homens, mas não a procureis aqui na terra. Neste momento, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão, e não duvideis nunca, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Se no decorrer dessa prova, ao desempenhar vossa tarefa, virdes os deveres, as preocupações, os desgostos investindo contra vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os corajosamente. São de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Um anjo guardião, Paris, 1863. Perguntai se é permitido ao homem suavizar suas próprias provas? Essa questão lembra estas outras. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Àquele que tem um espinho cravado retirá-lo? Àquele que está doente chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição humilde e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em continuar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, sem nunca, porém, agir com displicência, o que seria antes preguiça do que virtude. Esta questão conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois isto é a caridade por meio do sacrifício, não quando visa apenas favorecer a si mesmo, porque é egoísmo vaidoso. Aqui há uma grande distinção a se fazer, para vós pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis a carga por vezes já tão pesada. Aceitai-as sem lamentação e com fé, é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis
e mortificações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para realizar vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Esta é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição, que acarreta consequências inevitáveis. Outra coisa são os sofrimentos que alguém impõe a si próprio em favor de outrem. Se suportais o frio e a fome para reanimar e alimentar aquele que tem necessidade do alimento e do agasalho, e se vosso corpo padece em consequência disso, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir a uma habitação miserável levar a consolação, que sujais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus. Enfim, vós que usais vossa saúde na prática das boas obras, eis vosso sacrifício abençoado, pois as alegrias do mundo não ressecaram vosso coração. Não adormecestes em meio aos prazeres ilusórios da riqueza, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres abandonados. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidades tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quiserdes um sacrifício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Castigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentardes. Pisai em vosso amor próprio. Resisti à dor das ofensas e à calúnia mais torturante que a dor física. Eis a verdadeira penitência, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Deve-se pôr um fim às provas do próximo. Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Deve-se pôr um fim às provas do próximo, ou é preciso, por respeito às vontades de Deus, deixá-las seguir seu curso? Dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para concluir vossas provas, e tudo o que vos acontece é uma consequência de vossas existências anteriores. É o peso e obrigação da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca reflexões em algumas pessoas, ideias as quais é necessário combater, pois poderiam ter consequências desastrosas. Alguns pensam que, a partir do momento em que se está na terra para expiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Existem mesmo os que até acreditam que não somente é preciso não fazer nada para atenuá-las, mas que, ao contrário, é preciso contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? Ou se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele de vossos irmãos: não irás mais além? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o alívio de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Quando virdes, pois, um de vossos irmãos feridos, não deveis dizer: é a justiça de Deus, é preciso que ela siga seu curso. Mas dizei, ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou em meu poder para suavizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a transpor esta prova com ânimo, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos
os meios de fazer parar esse sofrimento, se não me foi dado também como prova ou expiação, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos uns aos outros, sempre em vossas provas. Nunca vos torneis instrumento de tortura para ninguém. Este pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, principalmente os espíritas, pois estes devem entender o alcance infinito da bondade de Deus. O espírito deve pensar que toda a sua vida tem de ser um ato de amor e de dedicação, e que qualquer coisa que faça não contrariará, não causará embaraços às decisões do Senhor, não alterará o curso da justiça divina. Pode sem receio usar todos os seus esforços para suavizar a amargura da expiação do seu próximo, mas somente Deus pode detê-la ou prolongá-la segundo julgue necessário. Não haveria um extremo orgulho por parte do homem ao se acreditar no direito de remexer, por assim dizer, a lâmina na ferida, de aumentar a dose de amargura no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que isso é sua expiação? Olhai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la parar. Resumamos desse modo: estais todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para suavizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? São Luís, Paris, 1860. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado não tem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apressando seu fim? Quem, no entanto, vos daria o direito de prejulgar os planos de Deus? Não pode o Senhor conduzir um homem à margem do abismo para retirá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se sobre si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos? Ainda que se pense que haja chegado o momento final para um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que essa hora tenha chegado. A ciência nunca se enganou nessas previsões? Sei muito bem que há casos que se podem considerar com razão como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também incontáveis exemplos de que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra sua lucidez por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais os pensamentos que seu espírito pôde fazer nos momentos finais da sua agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um minuto, um momento de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e não se dá conta da alma, não pode compreender estas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Suavizai os últimos sofrimentos tanto quanto vos seja possível fazê-lo, mas guardai-vos de encurtar a vida, que seja apenas por um minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Sacrifício da própria vida. São Luís, Paris, 1860. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não querendo se suicidar, é culpado se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de tornar útil o seu gesto? Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre encurtar sua vida, e, portanto, há a intenção do suicídio, embora não ocorra de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. É apenas uma desculpa para disfarçar sua ação e justificá-la aos seus próprios olhos. Se realmente tivesse o desejo de servir a seu país, procuraria viver defendendo-o e não morrendo, pois uma vez morto ele não servirá mais para nada.
A verdadeira dedicação consiste em não recear a morte quando se trata de ser útil, enfrentar o perigo e oferecer sem temor o sacrifício da vida, se isso for necessário. No entanto, a intenção premeditada de procurar a morte expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo antecipadamente que ele próprio morrerá. Isto pode ser visto como um suicídio? A partir do momento em que a intenção de procurar a morte não existe, não há suicídio, mas dedicação e abnegação, embora haja a certeza de morrer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Muitas vezes pode querer levar a prova da resignação até as últimas consequências, quando um acontecimento inesperado afasta o golpe fatal. Proveito do sofrimento. São Luís, Paris, 1860. Aqueles que aceitam seu sofrimento com resignação, por submissão à vontade de Deus, e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos? Podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, privações e os sacrifícios a que se impõem, contribuem para o bem-estar material de seu próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão com a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas consequências desastrosas para o futuro. Aqui terminamos a leitura do capítulo 5.